Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Epístola, capítulo 5, versículo de número 18. Assim está escrito: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, e a propósito de ser este o último dia deste ano de 2023, nada melhor do que tributar diante de Deus a gratidão, ações de graças por este ano que Ele nos presenteou com a sua mão forte e poderosa, com o seu cuidado e com os livramentos. Então o apóstolo, quando escreve isso, ele disse: em tudo dai graças. Quando nós começamos a fazer uma retrospectiva na nossa vida, desde o primeiro dia deste ano, quando o Senhor permitiu-nos entrar e palmilhar os dias, nós não sabíamos o que enfrentaríamos pela frente. Para nós é como um desconhecido, mas entramos na certeza e na convicção de que o Deus que nos tinha posicionado diante de um novo ano estaria disposto, como sempre, a nos conduzir com a sua mão forte e poderosa, com o seu cuidado, com seus conselhos, com a revelação da sua palavra, o entendimento para compreender o que Deus espera de cada um de nós. E assim caminhamos vagarosamente desde o primeiro dia, com cuidado, com prudência, com temor diante de Deus, com fidelidade, para entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E assim começamos este ano, como você também, a sua família, os seus conhecidos, os seus amigos, eles receberam de Deus este mesmo presente que cada um de nós recebemos. Porém, a maneira como nós usufruímos desta oportunidade de receber de Deus mais um ano para viver e palmilhar nele, para desfrutar de todas as experiências que são próprias do ser humano, experiências de alegria, satisfação, de contentamento, experiências de perdas, de tristezas, de angústias, de aflições, de apertos, mas em todas elas nunca nos faltou a presença poderosa de Deus e o cuidado dele para com cada um de nós. Então, em primeiro lugar, é para nós o momento de agradecer a Deus, agradecer a Ele pelo que Ele é, pela sua maravilhosa operação, pela eternidade, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pelo braço forte e estendido que Ele coloca à disposição daqueles que nele confiam e esperam na sua misericórdia. Como o salmista disse: os nossos olhos estão postos em ti. Tu és o nosso manancial de vida. Nós desfrutamos de vida porque esta vida procede de Deus para o nosso corpo. É a permissão de Deus de nos manter vivos aqui na terra. Então, é o dia de sermos gratos pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pela oportunidade que Ele nos deu de vir à existência, o cuidado, a compreensão que Ele tem colocado no coração de cada um de nós, para que possamos, então, glorificar e bendizer o seu nome. Agradecer a Ele pela família que Ele nos deu, pelos nossos pais, que com amor nos receberam, nos criaram, nos educaram, nos apresentaram a Cristo, pela família que formamos com a nossa esposa, as nossas filhas, genros e netas. Isso tudo é o cuidado, é a bênção, é a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Então precisamos entender que este é o momento de agradecer ao Senhor
demonstrar a Ele a gratidão, porque se não fora o Senhor, nós já de há muito tempo teríamos perecido. Mas a operação de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, demonstrado na vida de cada um de nós, nos trouxe até este dia. E nós encontramos aqui para em tudo dar graças a Deus. Dar graça nos benefícios que alcançamos, que recebemos, as perdas que sofremos, mas em tudo isto nós precisamos aprender, como disse Jó. Jó, aquele homem próspero, íntegro, temente, fiel, se desviava do mal. Tinha tudo o que precisou na vida, mas chegou um momento que de uma só vez tudo aquilo ruiu, já não lhe pertencia mais. Mas mesmo assim, ele levanta-se diante do Senhor, em meio às cinzas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, sem entender o que estava acontecendo, mas ele fez um tributo diante de Deus que nós precisamos atentar para isto. Ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o escritor diz: em tudo isto, Jó não atribuiu nenhuma culpa a Deus. Isto aconteceu porque Deus deixou acontecer. Não, nada disso. Ele foi grato a Deus. O Senhor Deus deu, eu desfrutei da oportunidade, da presença das pessoas, o Senhor tomou. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. É difícil demonstrar esta gratidão a Deus quando estamos recebendo. É muito bom agradecer. Quando passamos por algumas perdas, fica um tanto difícil, mas mesmo assim, a palavra de Deus nos instrui a agradecermos a Deus, porque nós não sabemos como aconteceu e por que estas coisas acontecem. Mas nós sabemos que, acima das circunstâncias, dos problemas que surgem, das dificuldades que viemos a enfrentar, há um Deus que comanda todas as coisas e a nossa vida está debaixo da potente mão de Deus. Portanto, deixar-se dirigir por Deus e andar à luz da sua presença é o melhor que nós podemos fazer. E hoje, agradecendo pela maneira como Ele nos conduziu, pelas noites escuras, pelos dias ensolarados, pelos dias nublados, enfim, quando surgiu as nuvens no horizonte, ou quando o sol resplandeceu de maneira gloriosa, tudo isto são motivos de nós agradecermos a Deus e saber que a mão de Deus nunca esteve ausente da nossa vida. E com o poder de Deus, da sua proteção, nós desfrutamos de saúde, desfrutamos de comunicação, desfrutamos do cuidado de Deus, não nos faltou o alimento, não nos faltou a água, não nos faltou a roupa, o abrigo, o aconchego, o carinho, a família. Tudo isso são bênçãos preparadas por Deus e nós precisamos, nesta última oportunidade deste ano, agradecer a Deus por isso e continuar confiando nele, porque como ele nos trouxe até aqui, certamente ele vai nos conduzir de acordo com o seu plano e o seu propósito. E para isso, então, nós precisamos dar graças a Deus e procurar entender a maneira como Deus nos dirige, como ele capacita a cada um de nós a andar dentro do seu propósito e conhecer a sua vontade. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos que o Senhor ele nos dirige através da sua palavra. Quantas vezes o Senhor traz à nossa mente, à nossa compreensão, ao nosso coração, a lembrança de um texto bíblico, de uma palavra dele que está registrada e nos leva ali
em momentos, muitas das vezes, que precisamos de uma direção. E quando chegamos à palavra de Deus, ela está ali clara e límpida, para nos mostrar a direção pela qual o Senhor quer nos conduzir. E todos quantos se escudam na palavra de Deus e procuram nela, nestes momentos em que precisa uma tomada de posição, tomar uma decisão, quando se vai à palavra de Deus, nós vamos encontrar ali a maneira como Deus vai nos dirigir. E isso nos traz confiança, segurança, certeza de que estamos atentando para o que Deus tem para a nossa vida. Então, por isso, é motivo de dar graças por tudo, até pela maneira como Deus nos conduz através da sua palavra. E muitas das vezes, nós encontramos a palavra de Deus como um caminho aberto, aparelhado, para andarmos por ele e seguirmos na vontade do Senhor. Em outras situações, nós encontramos a palavra de Deus trazendo para nós uma advertência sobre o caminho que tensionamos andar, que não é de acordo com a vontade do Senhor, mas se nós atentarmos para o que diz a palavra de Deus, nós vamos nos resguardar de atravessarmos momentos difíceis e perigosos, contrários à direção de Deus. Portanto, a palavra de Deus para nós, ela é indispensável. Ela é como a lâmpada para os nossos pés, ela é como a luz para o nosso caminho, ela é um farol que alumia a distância para que possamos caminhar segundo a vontade do Senhor, dirigidos por Ele. E há momentos em que Deus vem a nós e nos pega pela mão e nos faz caminhar, conduzir, quantas vezes por pedregais, por situações, por vales e por montanhas, mas tudo isto é a maneira como Deus se coloca para nos dirigir, porque aquilo é necessário passarmos por aqueles momentos para a nossa vivência, para o nosso amadurecimento espiritual, a fim de que entendamos o propósito de Deus e nos submetamos a Ele. Porque se ficarmos à mercê da nossa inteligência humana, nós certamente ficaremos embaraçados pelo meio do caminho. Mas quando nós permitirmos que o Senhor Deus, através da sua palavra, nos dirija, nos oriente, nos mostre por onde ir, como nos conduzir, nós certamente estaremos firmados na palavra do Senhor e iremos adiante, bendizendo e glorificando o seu nome. Mas uma segunda maneira pela qual o Senhor também nos dirige é através da oração. Quantas vezes Ele toca em nosso coração e nos leva através de um fardo que Ele coloca em nosso coração, para que possamos ir ao momento de oração e quando começamos a orar, nós começamos a entender, a nossa compreensão, o discernimento vai se abrindo através da oração e nós vamos entender que ali está um caminho que o Senhor tem preparado para também nos guiar e dirigir através da oração. E o Senhor sempre nos afirma que é para clamarmos a Ele. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, quando nós vamos a Deus através da oração, Ele vai responder, Ele vai atender, Ele vai trazer algo para a nossa vida que nós precisamos para continuar nesta caminhada de glorificação ao nome do Senhor, de gratidão, de ações de graças, porque sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, através da oração, é uma das formas que Deus coloca-se para nos dirigir. O próprio Jesus, ele utilizou-se sempre de momentos de oração. E quantas vezes
no momento mais difícil, ele chegou-se a Deus o Pai e disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim conforme a tua vontade. E houve situações em que Deus o Pai permitiu que ele atravessasse por aqueles momentos difíceis, mas isto tudo ele recebeu, aquela orientação nos momentos de oração diante de Deus. Nós também precisamos ter estes momentos de oração diante do Senhor, porque ali nós vamos entender a vontade e a direção de Deus para a nossa caminhada. Então, vivendo em oração, nós estamos no caminho certo, conectado com Deus, ligados a Ele, para ouvir o que Ele tem a nos dizer e o momento por onde Ele vai nos conduzir. Mas, em primeiro lugar, nós falamos que Deus nos dirige através da sua palavra. Em segundo lugar, Ele nos dirige através da oração, quando nos entregamos à oração. Em terceiro lugar, o Senhor Deus enviou o Espírito Santo para que Ele possa nos guiar. E Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai revelar a nós a vontade de Deus, o propósito de Deus. E nós seremos, então, bem-sucedidos quando nos deixarmos dirigir pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo é Deus nos guiando, é Deus nos capacitando, é Deus abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para saber que por onde quer que formos levados e conduzidos por Ele, estaremos indo na direção e na vontade do Senhor. E isso encherá o nosso coração de um tributo de gratidão, de ações de graças diante do Senhor nosso Deus. Esperamos confiantemente nele, sabendo que, da parte do Senhor, Ele certamente há de nos conduzir sempre no seu propósito e na sua vontade. Então não podemos descuidar, deixar o Espírito Santo, mas precisamos tê-lo sempre presente na nossa vida. E para que o Espírito Santo esteja permanente na nossa vida, há as duas recomendações anteriores: buscarmos a palavra de Deus e nos atermos à oração. Com palavra de Deus e com oração são os elementos chaves pelos quais o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida e nos conduzir de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, na direção do Senhor nosso Deus. Então, este é o momento que nós precisamos trazer a lembrança, estes recursos que Deus coloca. E por isso é que entramos o ano e estamos agora findando este ano. Por quê? No decorrer deste ano, a direção de Deus foi possível na nossa vida através de atentarmos para a palavra de Deus, através de nos colocarmos em oração e vivermos na dependência do Espírito Santo. Então, tudo isto contribui para que estejamos no centro da vontade de Deus e, portanto, assegurados por Ele a caminhar até onde Ele nos permitir. Mas um quarto recurso é através da visão. São visões que Deus continua dando ao seu povo. É quando Ele mostra algo que Ele espera que aquele que recebe aquela visão, ele entenda, compreenda e se submeta na direção de Deus a cumprir o que Deus está lhe mostrando, tendo a convicção de que há apoio na palavra de Deus. Então, Deus também, Ele nos dirige através de visões ou revelações. O apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus e dirigido desta forma, por visões, por revelações de Deus. Quantos mistérios Deus revelou a ele? Tudo isso foram por revelações. José, quantos sonhos ele tinha? Deus o dirigia também por sonhos.
E é também uma forma de Deus nos dirigir através de sonhos. Sonhos, quando estamos à noite a dormir, Deus mostra alguma coisa e aquilo fica gravado e vai nos direcionar pela vontade de Deus para cumprir o seu propósito. Então Deus nos dirige através de visões e dirige-nos também através de sonhos. São as formas pelas quais Deus continua a trabalhar. E também ele utiliza-se do ministério que ele constituiu. Os obreiros que foram levantados pelo Senhor, eles também são uma fonte de bênção nas mãos do Senhor. E em algumas ocasiões, eles são usados por Deus para nos dar uma palavra, um conselho, um direcionamento, e ali está sendo demonstrado para cada um de nós qual é a vontade de Deus e como nós podemos ser por ele dirigidos. Paulo, quantas vezes ele direcionou tanto a Timóteo, como a Tito, como a outros que estavam ao seu lado, direcionou aqueles jovens obreiros para cumprirem com a vontade do Senhor. Então, observe que são as maneiras como o Senhor Deus trabalha e dirige o seu povo segundo a sua vontade. Então, paremos agora para pensar por um momento. Nós começamos no dia 1º do começo do ano. Estamos chegando ao último dia do ano. Este caminho, todos esses dias pelos quais atravessamos até chegarmos o dia de hoje, se não fosse pelo cuidado, pela direção, pela maneira como Deus nos conduziu, dirigiu e trouxe ao nosso entendimento a revelação da sua vontade, mostrando por onde caminhar, por onde andar, por onde se colocar na posição, não chegaríamos aqui. Chegamos por quê? Fomos trazidos com a boa mão de Deus, o seu cuidado, a sua direção e a sua palavra. E, portanto, é o momento de demonstrarmos gratidão. O salmista, escrevendo, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, hoje é um dia para bendizer, para agradecer, para glorificar, para demonstrar diante de Deus a satisfação, a gratidão, o reconhecimento da boa mão de Deus, da direção e do cuidado que ele dispensou a cada um de nós. E, portanto, estamos seguindo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, porque em Jesus se sinalizam todas as coisas e as bênçãos de Deus que são direcionados para a nossa vida. Então, quando Deus nos dirige desta forma, nós atravessamos o choro, a angústia, a tristeza, a decepção, a ingratidão, todas essas coisas, nós atravessamos por ela e seguimos adiante. E atravessamos também, recebendo de Deus a provisão, o cuidado, o livramento, a direção, a revelação da sua palavra, a manifestação do seu poder, o contentamento para o nosso coração. Então, estas são as coisas que nós hoje estamos agradecendo diante do Senhor, porque Ele tem sido misericordioso, maravilhoso, bondoso para com a nossa vida, tem estendido a sua misericórdia e a sua graça, o seu favor imerecido. Ele tem nos coroado de bênçãos, de benefícios, de livramentos, de vitória, de graça, de firmeza, de amadurecimento. É a maneira como Deus conduz e cuida os seus filhos. Então chegamos hoje pela fé para agradecer a Deus por nos trazer até aqui, por nos conduzir por todos estes dias, até este momento, e abrir-nos a sua palavra, e dar-nos
o texto para o entendimento e a compreensão e nos trouxe como um canal para falar a sua palavra, como temos feito por todos os dias deste ano. E seguiremos com a graça e a misericórdia do Senhor, até onde Ele nos permitir. E que o nome do Senhor seja sempre bendito e glorificado, porque em nós mesmos não temos nada em que confiar. Não há em nós a inteligência necessária para a compreensão da palavra de Deus, se não houver de Deus um trabalhar na nossa vida. Portanto, tudo isso tributamos ao cuidado e à presença de Deus em nos conduzir, em colocar palavras e pensamentos nos nossos lábios, para que eles fossem transmitidos e alcançassem vidas e corações de perto e de longe, mas que em tudo fossem direcionados para o Senhor Jesus Cristo e para glorificarem o nome do Senhor nosso Deus. Tem sido assim, porque reconhecemos que tudo recebemos de Deus, vem de Deus. Portanto, a glória, a honra, o louvor, a adoração, o poder, a majestade, as ações de graças são tributadas unicamente a Deus, a quem é digno de recebê-las. E nós seguiremos como um instrumento nas mãos dele, para que ele possa, por graça e misericórdia, usar-nos segundo a sua vontade. Mas o que Paulo deixou escrito é: em tudo dai graças. Em tudo. Nada está excluído. Nada está colocado ao canto. Em tudo. Quando se diz em tudo, está dizendo em qualquer situação, em qualquer ambiente, de graças. Mas não entendo o que está acontecendo. De graça. É um mistério. De graça. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tributar graças diante de Deus abre-nos uma porta de oportunidade, de bênçãos, de fortalecimento e de encorajamento da parte de Deus para a nossa vida. Abraão foi fortificado na fé quando deu graças a Deus, quando deu glória ao nome do Senhor. Foi fortalecido, triunfou e venceu. E nós, a semelhança também, venceremos quando tivermos bem vivo no nosso coração este tributo de gratidão diante do Senhor nosso Deus. Que Ele continue ajudando, abençoando-nos, fortalecendo-nos, para que haja entendimento, a compreensão, a responsabilidade e a disponibilidade de que Deus utilize-se e opere por meio da nossa vida, para a glória e para louvor do seu santo, eterno e bendito nome. Portanto, sigamos adiante, na dependência de Deus, adorando-o, glorificando e dando ações de graças por tudo quanto Ele tem feito por nós. Reconhecemos que isto tudo é a misericórdia e é a bondade de Deus. Então, fechamos este ano agradecendo a Deus por tudo, pelos caminhos, pela forma, pela maneira, pelos lugares, pelas pessoas, em tudo somos agradecidos a Deus, porque tudo provém dele e a glória é tributada unicamente para ele. Que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.